Irmãos, durante este mês nós estamos em uma campanha, um mês para viver. Esta é uma campanha baseada num livro com o mesmo nome, Um Mês para Viver. Excelente esse livro, e nós vamos então, com a graça de Deus, caminhar dentro dos temas que o livro propõe. No boletim vocês devem ter observado. Hoje nós vamos meditar no primeiro tema, Vivendo Apaixonadamente. Na segunda semana, Amando Intensamente. Na terceira, Aprendendo Humildemente. E na última, Partindo Corajosamente. Eu sei que muitos não gostam de pensar nisso, né? Pensar na morte. Bom, mas imaginar que eu teria apenas mais um mês de vida, né? Alguns podem enxergar isso como algo ruim. Talvez para nós que somos crentes, nós deveríamos enxergar como algo bom. Porque o próprio apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele fala assim: olha, para mim o morrer é lucro, é estar com Cristo. Então é algo bom, embora a figura da morte traga sempre imagens, lembranças tristes e ruins para cada um de nós. Contudo, eu desafio você a realmente pensar nesta questão. Porque a morte é uma verdade universal, uma verdade da qual ninguém, absolutamente ninguém, escapará a ela. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos morrer. Então a grande pergunta que cada um de nós precisamos responder é: o que temos feito? O que poderíamos melhorar para poder viver uma vida que realmente vale a pena, uma vida que realmente agrade a Deus? Creio eu que nenhum de nós que estamos aqui só a passeio, vivendo por viver. Todos nós temos os nossos sonhos, temos os nossos objetivos e queremos muito mais desta vida. Eu vou passar para os irmãos o videozinho da chamada da campanha, para nós podermos dar continuidade. Que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde.
A minha vida é do Mestre. Como está a sua vida? Se você realmente tivesse apenas mais um mês de vida, mais alguns dias de vida, como seria a sua vida? Será que você iria continuar vivendo da mesma forma que vive hoje? Ou você iria tomar algumas providências, iria mudar algumas coisas no seu dia a dia? Todos nós, com certeza, mudaríamos alguma coisa, porque via de regra nós vivemos de maneira meio displicente, fazendo as coisas conforme elas vão surgindo diante de nós, nós vamos lidando com elas e fazendo e vivendo às vezes meio que no piloto automático, sem perceber com o que temos gastado o nosso tempo. Os anos vão se passando. Todas as pessoas que chegam a um momento de confrontamento com o final da vida, elas se arrependem. Elas geralmente falam coisas do tipo: olha, eu deveria ter me aproximado mais das pessoas, eu deveria ter ficado mais junto do meu pai, da minha mãe, eu deveria ter ficado mais junto dos meus filhos, eu deveria ter cuidado melhor da minha saúde, eu deveria ter feito isso, aquilo outro, eu não deveria ter vivido da forma que eu vivi e me gastado em busca disso e daquilo outro. Então as pessoas se arrependem geralmente nesta época, e o que nós propomos é que você comece a mudar hoje para não se arrepender amanhã. Eu vou passar um segundo vídeo para só te dar algumas ideias de algumas coisas que certamente você pensaria em fazer. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta: o que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo, e tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza
permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Como é bom, né? A gente poder pensar na vida, na maior de todas as dádivas que o Senhor concedeu para nós. É nisso que nós vamos pensar um pouco hoje, em viver apaixonadamente. Certamente, quando nós pensarmos desta forma, se tivéssemos somente mais um mês para viver, nós queríamos vivê-lo de maneira intensa. Nós queríamos viver de maneira que valesse realmente a pena. Nós queríamos extrair o belo, o prazeroso, o edificante, o verdadeiro de cada momento que fosse vivido. Viver cada momento com intensidade. Agora a questão é, por que isso não pode ser feito em uma vida toda? Teria que ser feito apenas quando, porventura, descobríssemos que estaríamos bem próximo ao fim. Então o desafio, já disse e repito, é viver apaixonadamente. É aproveitar a vida que Deus nos concedeu. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, para que você, para que eu, para que nós possamos desfrutar. Agora, quando falamos a respeito de viver apaixonadamente, esse termo paixão, ele é meio desconhecido nosso, né? O dicionário nos diz que é um verbo que vem do latim, que significa sofrer ou suportar uma situação difícil. É uma emoção de ampliação quase patológica, que o acometido de paixão perde a sua individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele. A pessoa que está apaixonada, ela então está ali num momento em que o outro exerce uma grande influência sobre ela. Quando nós ouvimos, por exemplo, o termo a paixão de Cristo, ela se refere ao sofrimento de Cristo nos seus últimos momentos ali. A paixão dele era tão grande pela sua missão, pelo que ele estava para cumprir ali, que ele sofreu, que ele foi até o fim. A sua paixão o moveu
a passar por tudo aquilo. Então, viver apaixonadamente não quer dizer simplesmente que tudo será mil maravilhas. E o que eu gosto naquele vídeo que passou ali é que ele se reporta a coisas simples como sendo uma grande conquista, como a compra da sua bicicleta. O seu primeiro bem, aquilo que ele comprou primeiro, foi uma bicicleta. Algo simples, algo que às vezes é desprezado, algo que às vezes em muitos lares, em muitas casas, está ali jogado num canto abandonado, mas que para muitos pode ser uma grande conquista. Coisas simples como estas que nós podemos olhar de forma diferente. Então, viver apaixonado é se dedicar de corpo, de alma a um propósito. Mesmo que aquilo te cause esforço, mas você se esforçar para depois usufruir, se alegrar com aquela conquista. A vida, ela é difícil. A vida, nós passamos vários momentos difíceis, de luta, mas todas elas têm a sua recompensa. Toda luta traz a sua recompensa junto. Bom, eu gostaria de meditar num texto bíblico com os irmãos, apenas um versículo bem conhecido de todos nós, que está no Evangelho, segundo nos narra o apóstolo João, no capítulo 10, o verso 10, está colocado aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para vos dar vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. É Jesus quem fala em meio àquele contexto dele como sendo o bom pastor dá a vida para as ovelhas, mas o que destaca, entre outras coisas, nesse texto, para o nosso tema de hoje, é que ele diz que vem dar vida, e esta vida em abundância, em grande quantidade. Quando nós pensamos nesse termo abundância, nós pensamos em uma grande quantidade, algo que tem muito. Agora, como é que se pode ter muita vida ou pouca vida? A vida não é uma só, né? Nós não temos 2 vidas, 3 vidas e assim por diante, nós temos uma vida. Então, como é que essa vida pode ser abundante? Dependendo da maneira com que se vive. Dependendo da maneira com que se vive, a sua vida pode ser vazia ou pode ser abundante. Uma vida vazia, uma vida desprovida de sentido, uma vida que não traz prazer, que não traz satisfação, que não se encontra no propósito de Deus, uma vida medíocre, que é aquela mediana, esse nome tão feio, né? Medíocre, vem de mediano, que está ali, né? Naquela mesmice, e uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de alegria, uma vida bem-aventurada, uma vida com sucesso. Então, eu quero olhar os termos que o livro nos aponta para seguir a nossa orientação. Ele fala de algumas coisas. Ele fala primeiro a respeito da síndrome do algum dia, né? Pessoas que sempre estão jogando as coisas para frente, que sempre estão procrastinando, né? Amanhã eu faço isso, ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu mudo, olha, o dia que eu conseguir isso, então aquilo vai acontecer, aquilo vai mudar na minha vida, olha, se Deus quiser, e ainda põe Deus na história, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso, isso vai acontecer. Essa síndrome parece que ela persegue muitos de nós. Creio que todos aqui já esbarraram nisso, já fizeram desse tipo, em jogar coisas para depois. Só que o depois nunca chega.
Passa-se dias, passa-se semanas, meses, anos, e aquilo nunca acontece na vida de alguns. Sempre é para depois, e aí nós vamos envelhecendo, o tempo vai se passando e nós não tomamos as providências que deveríamos tomar. Viver apaixonadamente, viver uma vida que vale a pena, é você começar a tomar atitudes, é você começar a ver as coisas acontecerem. Uma frase que destaca: a esperança, a fé, o amor devem ser maior que a razão, caso contrário, nós não faremos muitas coisas nesta vida. Se nós pensarmos só com a nossa razão, observarmos a situação, talvez nós nem venhamos a sair de casa, porque ali fora tem bandidos, ali fora tem violência, ali fora tem perseguição, tem acidente de carro, tem enfermidades e coisas desse tipo. Então é perigoso sair de casa. É preciso fé, é preciso confiança, é preciso coragem, até mesmo para sair de casa. É preciso coragem para trabalhar, é preciso coragem para criar uma família, investir num casamento. É preciso coragem, é preciso muita fé para viver. Se você não tiver fé, você fará poucas coisas nesta vida. Uma pessoa sem fé, uma pessoa sem paixão, sem amor, sem esperança, é uma pessoa que faz poucas coisas nesta vida. A questão não é o que eu sei, não é a minha capacidade, não é aquilo que eu consigo fazer, mas quem sabe aquilo que com fé, com a graça de Deus, eu poderia fazer. São os sonhos, são os impossíveis, são os improváveis. Você pode olhar e deve olhar a sua vida como sendo um caminho aberto pela frente, um caminho a ser explorado. Há muitas possibilidades na sua vida. Nunca é tarde para aprender. Me chamou a atenção numa daquelas cenas, um senhor na sala de aula estudando. E eu já tive o prazer de ver estudar junto comigo pessoas idosas. E aí eu observava e mirava naquela motivação deles. Nunca é tarde para você aprender, nunca é tarde para você crescer. Se você almeja algo, se você desejaria uma carreira profissional melhor, pegando como exemplo, você pode conquistar isso. Basta você estudar, basta você fazer os cursos profissionalizantes, basta você se esforçar para aquilo e você irá conseguir. Está ao seu dispor. Aqui na nossa cidade é cheio de lugar que oferece cursos profissionalizantes. Se você deseja alguma outra coisa, você da mesma forma pode lutar por aquilo. Enfim, as possibilidades, elas estão abertas diante de você e nós não podemos jogar as coisas para depois, ficar jogando para depois, para algum dia esperar que elas caiam do céu, aconteçam sem nenhum esforço nosso. Viver apaixonadamente exigirá de você a disposição de lutar para ver as coisas acontecendo. Quem realmente quer ver algo acontecendo, ele luta por aquilo. A segunda coisa que o livro nos apresenta neste capítulo, é sobre a questão do tempo. O tempo como sendo o nosso recurso mais valioso, porque o tempo não volta atrás. O tempo é implacável, ele passa. O dia que você está vivendo hoje, ele nunca mais voltará. A oportunidade que você está tendo hoje de estar aqui, sentado num banco desta igreja, ela não voltará mais. Você pode ter outras oportunidades parecidas, mas essa hoje é singular. Este sermão mesmo, por exemplo, eu não vou repetir ele no domingo que vem.
será outra situação, será outro tema. Enfim, cada dia na nossa vida é singular, ele passa. É o tempo vivendo, andando, correndo, e nós então precisamos estar atentos quanto a isso. Você não pode parar o tempo, mas você pode aproveitá-lo. O tempo não deve ser visto como nosso inimigo, e sim como nosso aliado, aonde nós podemos usá-lo a nosso favor e tirar proveito dele. O tempo talvez demore a passar para quem não faz nada. Você já observou que quando você está muito atarefado, quando você tem muitas coisas para fazer, a semana passa rápido, o ano já acaba. Poxa, nós já estamos quase no final de 2012, parece que foi ontem que estávamos iniciando o ano, e agora já estamos perto do fim. Passa rápido quando você se ocupa. Agora, quando ficamos parados, aquilo demora bastante. Só que isso não significa que se está ganhando tempo. Pelo contrário, você aproveita o tempo fazendo algo de útil. Não se trata então de acrescentar mais tempo na nossa vida, mas de acrescentar vida naquilo que estamos vivendo. Essência, recheio, ou seja, coisas de valor. Nós precisamos então olhar para a nossa vida e tentar trazer mais satisfação, mais essência para ela. Esta é a questão que nos apresenta. Ainda um pouco mais sobre a questão do tempo. O livro nos apresenta uma questão interessante que o autor chama do paradoxo da produtividade. Todos nós somos condicionados a pensar que para que o tempo seja proveitoso, nós devemos ter algo para mostrar. Então, boa parte das pessoas, elas se enchem de muita coisa para fazer, porque ela tem que apresentar algo, ela tem que mostrar algo. Mas nesta corrida, muitos têm perdido às vezes a essência da verdadeira vida. Muitos na questão, por exemplo, do trabalho, outros na questão da diversão, ou alguns juntando as duas coisas, trabalho e diversão, perdem coisas como família, que é algo tão gostoso. O trabalho mais a diversão rouba o tempo daquela pessoa de ter o prazer de estar na presença da sua própria família. Às vezes tira delas o prazer de estar na igreja, na casa do Senhor. Tira delas a oportunidade de crescer espiritualmente. Quando Jesus falou, olha, eu vim trazer vida, então nos mostra a situação contrária, que o mesmo versículo aponta que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós temos dois lados. De um lado, Cristo nos dando a oportunidade de vida, mas de outro lado, nós temos um inimigo tentando nos roubar, minar as nossas forças e fazer a nossa vida se perder. Então muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que pensam que a vida se resume somente a trabalho e diversão, e tem muito mais coisa do que isso. Nossa vida, ela está muito além de trabalho e de diversão. Esse autor, ele mostra o que ele chama do princípio 80-20, onde que 20% do que você faz produz 80% dos resultados. Eu achei muito legal isso. O que ele quer dizer com isso é que basicamente 80% do tempo que vivemos, ele se perde.
ele não se aproveita. Se você considerar o tempo que você dorme, só aí já está 33%, né? 1/3 da vida. Alguém poderia argumentar, bom, mas dormir não é perda de tempo, é uma necessidade. Sim, é verdade. Mas aí você soma-se a isso os momentos que passamos inertes, sem fazer nada, o momento que passamos correndo atrás de coisas que não traz nenhum proveito. Então ele lança essa teoria, que eu acho que tem um fundo de verdade muito grande, que boa parte do nosso tempo não é devidamente aproveitado. Pense, analise a sua vida, faça um balanço de como você tem usado o seu tempo e observa se ele está sendo bem utilizado. O próximo slide. Não fomos planejados para sermos escravos do tempo. Fomos criados para adorar a Deus e para sermos ativos, presentes na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, concluindo essa questão sobre o uso do tempo, queridos, nós precisamos aprender a usar melhor o nosso tempo. Digo isso por mim mesmo, porque também tenho as minhas dificuldades quanto ao tempo. Às vezes eu queria que o dia tivesse umas 30 horas pelo menos, para poder dar para fazer tudo que tinha que fazer. Mas a verdade é que nós temos que aprender a administrar e a fazer o bom uso desse tempo que o Senhor nos tem dado de vida. O tempo está passando para você, está passando para mim. O cronômetro, ele não para. E então precisamos estar atentos. A terceira coisa que o autor do livro nos apresenta é a questão dos sonhos. Sonhos, ou seja, os nossos objetivos de vida. Todos certamente têm os seus objetivos de vida, aquilo que você um dia almejou, a sua carreira, a sua família, os seus passeios e assim por diante. Os sonhos que um dia você trouxe ao seu coração, você sabe que Deus se importa com isso? Porque foi o próprio Deus quem te criou e foi Ele mesmo quem colocou em você a capacidade de almejar, de pensar no futuro. E em todas essas questões nós podemos observar que Deus vai direcionando a nossa vida. De que forma? Deus vai despertando anseios e afunilando, preparando você para chegar no ponto que Ele realmente quer. Então, de um lado nós podemos e devemos resgatar os nossos sonhos da nossa vida cotidiana, sonhos profissionais, emocionais. Isso é bom e você deve lutar por isso, deve procurar forças para recomeçar, como aqui está sendo dito. Se alguma coisa você abandonou, se algo te levou a desistir de algum plano, você pode e deve lutar por aquilo. Agora lembre-se de algo: todos os seus objetivos, todos os seus planos precisam estar de acordo com o sonho de Deus, com o plano de Deus, com o anseio de Deus para a sua vida. Quando nós usamos essa expressão sonho, ela é meio estranha, né? O sonho de Deus para a minha vida, como se Deus tivesse sonhado. Os irmãos estão entendendo do que eu estou querendo falar. Eu estou falando dos planos, da vontade de Deus para nós e da vontade nossa para a nossa própria vida, para a nossa família. É isso que nós precisamos resgatar e colocar em prática, lutar por isso. Quais são os planos que você um dia já colocou? O que é que você almejava para a sua vida? Isso está de acordo com aquilo que a Bíblia orienta, daquilo que é a vontade de Deus para você? Você realmente almeja uma mudança na sua vida? Ou você já entrou naquela chamada zona de conforto
zona de segurança, desse jeito tá bom, vou ficar assim mesmo, né? Não vou caçar sarna para coçar, deixa assim mesmo, e se acomoda, se aquieta ali, e então... Mas eu queria desafiar você a desejar crescer, desejar você a procurar viver apaixonadamente, desejar ou incentivar você a desejar uma vida vitoriosa, uma vida em abundância, a não desistir de querer crescer. Você ainda não chegou no seu limite, ou já? Você acha que já fez tudo o que tinha para fazer nessa existência? Você acha que já chegou no ápice? Que não precisa de mais nada? Que não existe mais emoção? Que não existe mais inovação? De que Deus não pode fazer algo extraordinário para você? Na sua vida? Ou através da sua vida? Na verdade, pode sim. Deus não nos criou para a mediocridade. Deus nos criou para uma vida em abundância. Uma vida que resplandece aqui, aonde somos chamados a sermos sal e luz. E uma vida que é abundante também no sentido de ter uma essência espiritual. Eu tenho o Espírito de Deus comigo, Ele habita em mim, então a minha vida agora já toma uma nova dimensão, porque agora existe vida real, vida com Deus em mim. Resgate os seus sonhos, lute pelos seus sonhos, lute para que os seus sonhos estejam de acordo com os sonhos de Deus. E o próximo ponto, está no próximo slide, conecte-se à fonte certa, que é Jesus. Na verdade, meus queridos, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem Jesus na nossa vida, ela passará e muito breve nós descobriremos que vivemos inutilmente. Porque apesar de tudo que você conquiste aqui, apesar de todas as realizações que você alcançar aqui, tudo isso aqui irá passar. A Bíblia diz que tudo isso daqui passará um dia. E se referindo a isso, diz que a nossa vida é como uma neblina, como uma fumaça que logo se dispersa, ou como uma flor que logo murcha. Passa-se o tempo, e o que fica é aquilo que se ajunta nos céus, tesouros eternos. Então a vida verdadeira, ela está junto ao Senhor. Junto ao Senhor você encontrará com certeza a essência da sua existência. Aquela velha e antiga pergunta que incomoda tanto: de onde eu vim? Para onde eu vou? O que será de mim? O que será de nós depois da morte? A Bíblia tem a resposta. A sua origem está em Deus, foi Ele quem te criou. Você não nasceu do acaso, você não vem de uma evolução, não vem de um animal, você é obra-prima, criação de Deus. Deus planejou a sua vida, planejou a sua existência, criou você com o seu biotipo, colocou você na família certa, no lugar certo, no tempo certo. Deus não erra, o plano dele é perfeito, ele criou você do jeito que você é. Agora, como Deus quer que você seja? Você pode ter certeza que você é aquilo que Deus criou. Agora, por que Ele te criou? Qual o objetivo de Deus para você? Qual a missão de Deus, o propósito de Deus para você neste mundo? O tempo que você já viveu, desde que nasceu até hoje, você pode olhar para trás, fazer uma retrospectiva na sua vida
e dizer: olha, eu vivi uma vida de acordo com a vontade de Deus. Olha, eu vivi intensamente, eu vivi apaixonadamente. Então talvez seja a hora de você ajustar um pouco o seu caminho, alinhar um pouco mais a direção, soltar mais as velas, endireitar o leme do navio, para que ele possa seguir de maneira mais vibrante. É hora de você fazer ajustes. Eu creio que Deus está falando com muitas pessoas aqui nesta noite, porque está falando comigo. Eu creio que Deus deseja muito mais de nós. Eu creio que muitos aqui serão usados tremendamente pelo Senhor. Eu creio que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Basta você crer, basta você buscar isto, basta você alinhar sua vida com Deus. Eu creio que a sua vida foi projetada, como Jesus falou, para ser uma vida em abundância. João, no capítulo 15, Jesus fala que sem Ele nós não podemos fazer nada, sem mim nada podeis fazer, verso 5 do capítulo 15. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que não conseguiremos fazer nada sem Jesus. Isso talvez para você que já é crente, que está aqui, é algo bem óbvio, mas para muitas pessoas ainda não é, porque saem lá fora e tentam mudar a situação e fazer e acontecer por si mesmos, na sua própria força, na sua inteligência, na sua capacidade, com os seus recursos, e então Deus fica como aquele que só se busca em última instância, ou só se busca para resolver as causas impossíveis. Deus, na realidade, Ele criou você e quer viver com você e partilhar das coisas mais simples que você possa imaginar. Uma vida vivida junto com Deus, o andar com Deus, o estar com Deus, uma vida ligada, conectada ao Senhor. Então, vamos pensar um pouco, o próximo slide, por favor, sobre como fazer isso. Só um guia rápido para você. O que você precisa fazer? Primeiro, arrependimento. Se você ainda não teve um momento de arrependimento na sua vida, o momento de arrependimento é aquele quando nós somos confrontados com algumas verdades, como eu creio que possa estar acontecendo aqui com alguns. Eu já fui confrontado na minha vida, em um momento atrás, com a realidade que eu vivia então na época. O arrependimento, ele surge quando nós somos confrontados e entendemos que a nossa vida está de maneira errada, que aquilo que estamos fazendo não está correto diante da palavra de Deus. O arrependimento, então, ele se traduz, primeiro, no reconhecimento do erro. Eu reconheço que eu estou errado. E para fazer isso precisa ter muita coragem, precisa ter muita sinceridade. Não são todos que admitem isso. Segundo, o arrependimento se traduz em mudança de vida. Porque se não houver mudança de vida, não foi arrependimento, foi só um momento de emoção, foi só um remorso por aquilo que se fez de errado, aquela tristeza que vem no momento: eu não podia ser assim, eu não queria ser assim, eu tinha que ser diferente, eu não podia ter feito isso. Mas passa aquela emoção, passa aquele remorso e não vem mudança de vida. Arrependimento verdadeiro gera mudança de vida. Eu reconheço que estou errado e mudo de atitude. Não vou ser mais desse jeito.
eu me arrependo. Então, arrependimento é isto. Segundo, você precisa de conversão, ou seja, mudança de direção, mudança de estilo de vida. Se vivia antes sem Cristo, agora você vai se conectar a Cristo, você vai entregar a sua vida para Jesus. Você acabou de se arrepender, então o próximo passo é essa entrega, é essa conversão, é essa mudança de vida. Não apenas deixar o pecado, mas passar a caminhar com Cristo. Passar a ser um seguidor de Cristo, ser um cristão, um discípulo do Senhor, aquele que segue o seu mestre e obedece o seu mestre. É preciso então coragem para assumir esta fé. É preciso de coragem. Eu até coloquei isso daqui porque eu acho que muitas pessoas o que falta é coragem mesmo. Porque eu conheço muitas pessoas que já se decidiram, que amam a Jesus, que acreditam em Jesus, acreditam na Bíblia, que às vezes até frequentam igrejas, que às vezes até têm uma vida bem correta, igual elas mesmas falam: eu não mato, não roubo, não uso droga e coisa e tal, mas ainda não tem a coragem de assumir uma posição de discípulo do Senhor Jesus. Aí não está vivendo uma vida em abundância. Ainda não está usufruindo, porque falta o que vem em seguida, que é a integração, tornar-se membro da igreja. A igreja é a casa do Senhor, é onde se reúne o povo do Senhor, e se você realmente é um cristão, você deve se unir a uma igreja. A comunhão com Deus, com os irmãos, a frutificação, produzir algo. Então, como é que você vai se conectar? Como é que você vai ligar a essa fonte verdadeira para usufruir dessa vida em abundância? Seguindo esses passos. Seguindo esses passos. Uma vida abundante não se resume apenas em momentos felizes. Não se resume apenas em momentos de euforia. Uma vida em abundância é você fazer a sua vida valer a pena. E se Deus criou você, foi Ele quem te criou, na realidade quem vai dar o veredito final é Ele. Quando você vai fazer algo, se você é uma dona de casa e você vai fazer ali um bolo, se você é um trabalhador e você vai ali fazendo o seu trabalho, alguma construção, alguma tarefa, se você, quando vai fazer algo, quando você conclui, é você quem dá a primeira análise se aquilo foi bom ou foi ruim. Porque foi você quem fez. Agora quem te fez foi Deus. E no final das contas, é Deus quem está nos avaliando, é Deus quem está olhando para nós, para ver se nós, como criaturas dele, temos vivido uma vida onde ele possa dizer: olha, valeu a pena criá-lo, valeu a pena enviar meu filho Jesus para morrer por ele. Ele está vivendo uma vida em abundância. Então a avaliação, ela parte de Deus a nosso respeito e não o contrário. Não somos nós quem estamos avaliando Deus. Deixa eu experimentar Deus um tempo, né? Tem gente que eu acho que pensa meio desse jeito: vou fazer um estágio com Deus para ver se vale a pena ser crente ou não. Vou ficar durante um tempo procurando agir como um crente, seguir as coisas aí, e se eu ver que for bom para a minha vida, se eu ver que vai trazer benefício para a minha vida, se eu ver que vai ser conveniente para mim, então aí eu vou. Meu querido,
Não é você quem tem que testar Deus. É Deus quem está testando você. É Ele quem te criou. É Ele quem está no controle. É Ele quem é o dono da sua vida. É Ele quem é o chefe. É Ele quem é Deus. Não somos nós. Nós estamos aqui e podemos usufruir de toda a sua criação, inclusive a nossa própria vida. Eu sou criação, criatura de Deus, e posso usufruir dessa vida que Ele criou e está me concedendo a oportunidade de usufruir. Então, lembre-se que nós precisamos estar bem ligados ao Senhor. Uma vida que vale a pena, uma vida em abundância, é uma vida vivida junto a Deus. Então, concluindo, o que você precisa fazer durante esse mês? Estamos numa campanha, um mês para viver, e eu espero que você assuma esta campanha, que você leve a sério, que você se envolva, como foi colocado os propósitos, estão no boletim, está frequentando um pequeno grupo, um grupo familiar, está ali participando da campanha de oração, você está fazendo culto na sua casa, um culto familiar, você está fazendo uma semana de consagração, você está presente aqui na igreja para ouvir a sequência das mensagens que virão nos próximos 3 finais de semana, que você comece a tomar atitude, que você possa fazer tudo isso de maneira que você viva apaixonadamente para Cristo. Viver apaixonadamente para Cristo. Fazer a sua vida uma fonte de alegria para você mesmo, de satisfação para você mesmo, de satisfação para as pessoas que convivem com você. Sabe aquela pessoa que é agradável você estar junto dela? Aquela pessoa que te motiva, que te joga para cima, que te passa ânimo, que te passa fé. Você pode e deve ser pessoa assim. Não aquela pessoa amarga, pessimista, que você chega e você sai desanimado, sai triste. Não, você tem que ser uma pessoa inspiradora, uma pessoa que olha para a vida e vê a vida como ela realmente é, algo belo, algo cheio de oportunidades. E você deve caminhar todas essas coisas para a essência principal que a Bíblia aponta, que é a vida com Jesus. Uma vida entregue ao Senhor, entregue ao seu Mestre. Então, quando nós lançamos aquele primeiro videozinho ali, há uma pergunta que foi colocada, não sei se você prestou atenção: até quando você evitará mudanças? As mudanças às vezes são difíceis, mas as mudanças podem trazer benefícios muito grandes. Eu desafio você a levar a bem sério esse desafio de mudar a sua vida nesse mês. O meu desejo e a minha oração é para que Deus te abençoe, é para que Deus venha encher você, é para que Deus venha transbordar de alegria na sua vida, é para que você viva apaixonadamente. Nós vamos ter um momento de oração, enquanto a equipe de louvor vai nos conduzir num cântico, um cântico inspirativo, um cântico que fala sobre esse tema. E é momento de você pensar, é momento de você refletir. O que você vai fazer com tudo que você ouviu aqui? O que você tem feito com a sua vida? Deus está aqui, Ele está te ouvindo. Talvez seja momento de você fazer um compromisso com Deus.
dizemos sim, ó Deus, no sentido de que reconhecemos a necessidade de mudança. Ó Deus, nós reconhecemos que precisamos melhorar. O Senhor nos deu vida, somos criados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, nesse instante então, agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de viver, de experimentar, ó Deus, tudo aquilo que temos visto e vivido. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui nesta noite reunidos e podemos repensar a nossa história, podemos olhar para o futuro, podemos sonhar, ansiar com coisas novas. Oh Deus, obrigado por isso, porque muitos já não têm mais esperança, muitos já não têm mais fé, muitos já não têm mais alegria de viver, muitos estão à margem da própria satisfação, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de podermos sonhar com coisas melhores, com dias melhores. Ó Deus, restaura o sonho de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que porventura estejam desanimados, aqueles que se acham desfavorecidos, porque às vezes não tem muita saúde, não tem muito dinheiro, não tem muita inteligência, não tem um bom emprego, não nasceu. Oh Deus, tem misericórdia e mostra a cada um que o Senhor ama, mostra a cada um que o futuro está aberto e que o Senhor pode fazer grandes coisas na vida de cada um que se dispõe em tuas mãos. Meu Pai, renova a fé, a esperança, o amor na vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a frieza espiritual daqueles que já te conhecem, mas que já não têm mais sentido toda a emoção de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Renova, Senhor, meu irmão e minha irmã. Renova, Senhor. Espírito Santo de Deus, traga uma nova motivação, uma porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos continuar firmes, seguindo para o alvo, seguindo para o céu. Oh Deus, faça com que algo novo aconteça durante esse mês. Faça com que uma nova motivação brote na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, se alguém tem esquecido daquilo que o Senhor já falou, traga a memória novamente. Fala mais uma vez, Senhor. Dá-nos mais uma vez a oportunidade de entendermos o Teu propósito para a nossa vida. Olha para cada um de nós com a Tua infinita graça e misericórdia, Pai, porque é por isso que nós estamos aqui. É porque o Senhor é misericordioso. E nós pedimos, ó Deus, olha para nós, renova, Senhor, o Teu chamado, renova, Senhor, a Tua bênção, renova, Senhor, esta vida abundante sobre cada um aqui, para que possamos sentir a alegria desta vida, a alegria de estar na Tua presença e a alegria de ter a perspectiva da vida eterna. Restaura tudo isso, meu Pai. Abençoa cada um aqui, ó Deus. Aqueles que porventura não são convertidos, que o Senhor converta, que o Senhor transforme, que o Senhor dê novo sentido, que o Senhor dê uma nova direção, que eles possam entregar a vida a Jesus e experimentar de tudo isso que temos falado. Oh meu Deus, ministra a Tua graça ao Teu povo. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meu querido, minha irmã, meu irmão,